Graça e paz, é um privilégio trazer a palavra até você e eu quero desde já convidá-lo a abrir sua Bíblia em Abacuque. Estaremos lendo o capítulo 2. Nós já estudamos o capítulo 1 com duas mensagens anteriores, o silêncio de Deus, foi a primeira mensagem, e a segunda, quando Deus responde. Hoje pregaremos Ainda Esperarei o Senhor. Então, Abacuque capítulo 2, verso 1, está escrito: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Nós falamos no início dessa série de mensagens, né, que Abacuque é totalmente diferente dos outros profetas. Os outros profetas apresentaram suas queixas à nação de Israel, mas Abacuque irá apresentar sua queixa ao Senhor. Os outros profetas falaram ao povo, a homens pecadores, e a luta de Abacuque é diante de um Deus santo, porque não compreendeu, né, os fatos que estavam acontecendo. Então ele vai apresentar a sua queixa ao Senhor. E Deus, quando Deus quebrou o silêncio e falou ao profeta, dizendo que traria juízo sobre a nação de Judá, porque havia na nação violência, imoralidade, idolatria, e que levantaria os caldeus para punir Judá, o profeta fica perplexo diante da resposta de Deus, porque ele não estava preparado para aquela resposta. Ele não imaginava isso. Então ele vai apresentar suas queixas ao Senhor mais uma vez, e não compreende o agir de Deus, e depois de apresentar suas queixas, sua perplexidade, ele aguarda e fica esperando. O que nós aprendemos com a atitude do profeta Abacuque? Que oração não é apenas orar, falar com Deus, não é apenas lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, falar sobre nossas preocupações, é esperar, é saber esperar. E isso para nós constitui um grande desafio. E quando o profeta espera no Senhor, que lições nós aprendemos com isso? O que isso significa? Primeiramente, meus queridos, esperar no Senhor é se posicionar diante de Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia. Abacuque 2, parte 2:1, parte A. A história revela vários homens que, diante de um juízo divino, diante de uma condenação, eles se posicionaram diante de Deus. Por exemplo, quando Deus disse a Moisés que ele iria suscitar de Moisés uma nova nação e que iria exterminar aquele povo no deserto porque quebraram as suas leis, Moisés se posiciona diante de Deus, intercede a favor do povo e lembra ao Senhor das promessas feitas aos pais, né? Em Êxodo 32:14 está escrito: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Quando houve uma peste em todo Israel e 70.000 homens morreram, a Bíblia relata que Davi pagou um preço pela eira de Araúna e ali ofereceu diante do altar um sacrifício ao Senhor. Em 2 Samuel 24:25 está escrito: Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Quando Deus disse a Abacuque que levantaria os caldeus para punir a nação de Judá, Abacuque se posicionou diante do Senhor e intercedeu a favor do povo. Nenhum deles se conformou diante da condenação, por mais justa que fosse. Nenhum deles se entregou à fatalidade. E ainda hoje, Deus espera de nós o mesmo, que nos posicionemos diante dele, a favor do povo. Em Ezequiel 22:30 está escrito: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse a brecha perante mim por esta terra, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Quando Deus lhe revela os pecados da nação, quando Deus lhe faz saber todas as corrupções que acontecem no meio do nosso povo, qual é a sua atitude?
A sua atitude é de pedir misericórdia a Deus pelo nosso povo, ou de esperar o juízo e a condenação da nação. O que Deus espera de cada um de nós é o que Deus esperou de Abacuque, que Deus esperou de Moisés, de Davi e de tantos homens de Deus. Esperar no Senhor é viver acima das preocupações. Em Abacuque 2, ainda no verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. A palavra do profeta retrata uma torre construída sobre o alto de um monte, onde dá uma vista ampla. Isso sugere que nós devemos enxergar o mundo, os fatos, da perspectiva de Deus. Nós precisamos compreender que em Romanos 8, 28, declara que todas as coisas elas concorrem para o bem, ou seja, todas as coisas irão convergir para um fim, para um propósito do coração de Deus. Então, subir a torre, esperar no Senhor, é viver acima das preocupações que afligem a maioria dos homens. E aqui está o nosso fracasso. Por quê? Nós fracassamos nisso. Porque depois de apresentar ao Senhor todas as nossas preocupações e dizer o que nos aflige, porque não temos uma solução para os nossos problemas, porque não compreendemos os fatos que nos ocorrem, porque não sabemos o que fazer. Então, quando pedimos a Deus direção, logo depois de orarmos, nos levantamos da presença do Senhor e tornamos-nos preocupar pelas mesmas coisas. Isso não é confiar em Deus, meus irmãos. O que Abacuque fez? Abacuque sai do vale da depressão e diz o texto que ele sobe ao monte, depois sobe ao alto da torre. A vida cristã, o nosso relacionamento com Deus é uma vida ascendente e progressiva. Nós não podemos parar, porque se nós pararmos, nós iremos retroceder. E Abacuque, ele vai falar muito sobre isso, e nós vamos dar uma ênfase maior na mensagem seguinte, mas nós precisamos entender à luz de toda a Bíblia. Paulo, falando em Filipenses 4,6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque esperar no Senhor é crer que Ele vai dar a resposta. Concluindo o verso 2, o verso 1 do capítulo 2 diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu farei à minha queixa, o que resposta eu terei à minha queixa. Os homens de fé não somente oraram, os homens de fé não somente buscaram, eles esperaram. O salmista, no Salmo 40, verso 1, declara: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Deus tem várias formas de responder, mas como você irá obter a resposta se você não pega a sua Bíblia para ler? Como você irá obter a solução dos problemas se você não tem vídeo de oração? Em 1 Tessalonicenses 5,17 declara: orai sem cessar. Como você irá crer nas promessas de Deus se você não ouve a palavra da verdade, a pregação do Evangelho? Muitas pessoas vão para a igreja com o coração endurecido, esperando ouvir algo de Deus. Em Hebreus 3, verso 7, declara: portanto, como diz o Espírito Santo, não ouvisdes hoje, se ouvisdes hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações. Não endureceis o vosso coração. Muitos chegam para o culto esperando ouvir algo do ministério de louvor. Muitos chegam no culto esperando ouvir algo do dirigente do culto, ouvir algo do pregador. O que eles não compreendem é que isso não se dá primeiramente no coletivo, mas primeiramente no particular. O salmista, no Salmo 25,14, ele declara: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, de acordo com a Bíblia Revista Atualizada. Mas na Bíblia Corrigida, a tradução é esta: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conselho. Então, o salmista está falando de intimidade. A intimidade não acontece em público, mas no particular. Então, o resultado do culto, no domingo à noite, depende da sua devoção durante a semana. Você não pode transferir seu compromisso para o dirigente do culto, você não pode transferir sua responsabilidade
e sua devoção com Deus para o ministério de louvor, o pregador, quem quer que seja. Isso é algo íntimo. Deus quer lhe revelar os seus segredos, mas Ele não irá revelar a qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas para aqueles que têm intimidade com Ele. Durante o período da Covid-19, muitos pacientes, os pacientes que foram acometidos de ansiedade, depressão, pressão alta, foram aqueles que estavam todo o tempo acompanhando os noticiários e recebiam notícias falsas, notícias verdadeiras. Alguns dos familiares tiveram que tomar o aparelho celular, proibir assistir televisão, tirar a internet para que eles pudessem se concentrar na cura e na restauração da sua saúde. Às vezes nós queremos ouvir algo de Deus, mas não temos tempo para ouvir Deus. Nós perdemos o foco. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo declara: buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas do alto e não terrenas. Abacuque, ele sobe na torre de vigia, ele abandona as coisas terrenas para buscar as coisas espirituais. Espere a resposta em Deus. Creia que Deus ouviu suas orações, creia que Deus honra o seu santo nome, creia nas promessas do Senhor. Porque o que você faz depois que ora irá revelar muito caráter da sua fé. A maior prova da sua fé é ter que esperar a resposta em Deus. Lembre-se do que o salmista declarou: esperei com paciência no Senhor. E ele conclui dizendo: e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos orar? Deus bendito, eterno Pai, eu sei que precisamos esperar. Eu sei que devemos confiar. Eu sei, ó Deus, que isso, diante de uma sociedade, ó Deus, superativa, hiperativa, é difícil demais, ó Deus, esperar. E por isso nós temos tomado a frente de Deus, por isso nós temos cometido erros, e por isso temos nos machucado, temos decepcionado pessoas, ferido pessoas, e temos nos decepcionado também, ó Pai. Mas aquele que espera no Senhor jamais será decepcionado. Aquele que espera no Senhor jamais será confundido. Aquele que espera no Senhor alcançará a sua resposta. Fala conosco, Deus, porque como servo do Senhor nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém.